Bom, boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui na nossa aula inaugural da professora doutora Carla Marshall. Nós estamos aqui começando, né, uma nova etapa na Septim, trazendo professores que são, além de serem excelentes, como todos os professores da Septim sempre foram, ainda tem uma trajetória diferenciada. Então, a professora Carla Marshall foi procuradora federal, pós-doutora atualmente pela Universidade Federal Fluminense, coordenadora da Fundação, coordenadora, não é só professora, coordenadora da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC e de mestrado da Universidade Cândido Mendes. Então, aqui nós temos uma oportunidade, esperamos até outros colegas entrarem, mas junto com outras figuras como o Francisco Musnick e o Bichara, nós temos a professora Carla Marshall na mesma envergadura. E na aula inaugural, basicamente a professora Carla, ela vai falar um pouco sobre o curso, né? É, que ela já gravou, logo estará disponível para todos os membros da Septim, que é um curso de Direito Econômico, muito bom. Eu sou suspeito para falar, mas o curso dela é excelente. Ela foi minha professora, inclusive. Então, a professora Carla, ela vai falar sobre o curso e vai dar o start, né, o pontapé inicial no curso, que depois vocês verão todos os capítulos da série na plataforma nosso streaming jurídico, nossa Netflix jurídica, tendo cuidado aqui com os direitos autorais de ter falado o nome Netflix. Mas, é, então, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Carla aqui na Septim, que espero que seja primeira aula inaugural de muitas, e eu gostaria, então, de passar a palavra à professora Carla. Muito obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui. A Letícia, muito obrigada também pelo convite. É sempre muito bom, né, estar com vocês. A gente já conversou antes, né, já tivemos algumas conversas, e esse convite ele veio muito a calhar, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento singular, né? E o direito ele está envolvido diretamente, né, nesse momento singular da economia e do mercado, não só brasileiro, mas também em nível internacional. Falar sobre o direito econômico hoje é falar sobre a realidade. A gente não está, de forma alguma, saindo desse métier, né? É importante a gente ter em mente, né, que às vezes as pessoas acham que o direito econômico ele é alguma coisa nova, é alguma coisa recente, é algo que está desconectado da realidade, é algo que fica meio que, não, olha, isso é mesmo só para determinadas situações. Eu tenho ouvido de muitos colegas e ex-alunos do mestrado e do doutorado sempre me dizem o seguinte: hoje em dia, a gente não tem mais um direito administrativo daquela forma como a gente sempre estudou. Hoje a gente tem um direito administrativo econômico, exatamente, né, em linha com as questões econômicas ligadas à regulação. Da mesma forma, a Constituição ela tem uma parte importante que é a Constituição Econômica, onde são fundados todos os elementos que dizem respeito ao direito econômico. Então, nós temos todo um emaranhado de, tradicionalmente, né, direitos considerados públicos puros, que não estão completamente puros, mas exatamente pelo fato de terem uma influência econômica preponderante, acabam sendo conduzidos para esses outros olhares. Muito bem, e o que seria isso? Como é que isso funciona? É simplesmente, né, algo que está localizado em alguns ramos que, de alguma maneira, se contaminaram, entre muitas aspas, de ambos os lados, com o direito econômico. Não, na realidade, ele tomou a frente. Ele tomou a frente e hoje a gente vê, isso faz parte de uma das nossas aulas, né? Aqui, né, nós estamos falando sobre aspectos introdutórios do direito econômico. Então, a gente vai ver que esse direito econômico, ele está, hoje em dia, inclusive traduzido em normas. Então, existe uma norma, que é a Lei de Introdução, né, ao Direito Brasileiro, né, que a LINDB, né, as normas do direito brasileiro, que traz um conteúdo de consequencialismo que é próprio da análise econômica do direito, né, que lá fora é Law and Economics, aqui a gente trata, né,
a análise econômica do direito, ou AED, né? Parece que é uma grande novidade, mas não é. Apenas agora nós temos essa pincelada maior, né, de obrigatoriedade. Então, no nosso curso, a gente tem aqui, né, no último módulo nosso, eu trabalho exatamente a questão da realidade dos tribunais, né, exatamente pensando nas questões conceituais de direito, a norma e principalmente a questão econômica e social. Eu me lembro que eu tive um professor, aliás, um professor e tanto, né? Onde a gente já estudou os livros de processo civil, né? Ele dizia o seguinte: na hora que nós virmos que o direito está de costas para a sociedade vai perceber que não precisa mais do direito. Então, não adianta que nós fiquemos o tempo inteiro idolatrando normas. Nós precisamos, nas decisões, nós precisamos levar em consideração exatamente, né, as questões sociais e econômicas. E essas sociais e econômicas precisam ser sopesadas, né? Não é agir à revelia da norma, é agir com a norma, mas sopesando as consequências das diversas alternativas que se tem e levando-se em conta também o custo-benefício. Bom, isso tudo que eu estou falando, né, de uma forma muito sintética, é exatamente o conteúdo do direito econômico. Então, a nossa proposta aqui, nesse curso, é trazer um pouco, né, de ideia do que seria isso para a advocacia. No primeiro momento, a gente fala sobre a advocacia na prática em relação ao direito econômico, né? Não estou dando spoiler, não, mas, de certa forma, eu estou comentando aquilo que é tão próprio nosso, né? Então, quando a gente fala da advocacia de uma forma geral, antigamente, né, até mesmo para os concursos públicos, a maioria deles, a gente tinha sempre aqueles direitos tidos como tradicionais. De um tempo para cá, eu me lembro que eu dava aula em curso de preparatório para concurso, principalmente para a magistratura federal e para a Procuradoria da República, que exatamente tratava do direito econômico. E não havia profissional, professor, que tivesse essa... Gente, estou falando de muito tempo atrás, tá? Que não tivesse essa expertise. Então, é muito difícil você conseguir. E, assim, era colocado de uma maneira assim, olha, isso aí está surgindo agora. Não tem nada de surgindo agora, né? Ele está presente desde sempre. Então, só que aí você começa a perceber, né, que existe uma preocupação, inclusive por parte dos editais, né, dos concursos públicos. Mas quando a gente fala de direito, né, de uma forma geral, a gente está usando também a questão corporativa, né? Então, assim, o advogado corporativo, ele precisa estar em linha com o direito econômico. Ele precisa entender. Não dá para você, hoje em dia, né, chegar numa mesa de discussões e saber simplesmente a norma fria. E é exatamente aquilo que a análise econômica do direito e o direito econômico não querem. Eles querem exatamente o quê? Fazer com que haja, né, uma percepção maior, não de uma aplicação fria de uma norma abstrata, mas levar em conta todos os elementos que estão à volta, né, de uma determinada situação, né, e essa situação ela ser analisada sobre vários prismas, e sempre em consonância com a questão social e econômica, tá? Então, assim, a gente tem a noção de que não dá para você trabalhar hoje em dia com o direito, né, e esquecer que existe um componente econômico. Não dá para você trabalhar com o direito em qualquer das áreas que você vai trabalhar se você não levar em conta isso, né? Na minha experiência, inclusive na Procuradoria, né, que é um órgão público, né? Então, eu tinha que, muitas vezes, levar em consideração uma série de situações, inclusive em editais de licitação, que você tem micro e pequenas empresas se submetendo, né, aquele certame, e tem uma série de considerações que você tem que fazer, e que você tem que levar em conta para saber, inclusive, a questão da própria habilitação. E, quando surgiu a questão da recuperação, né, na recuperação judicial e extrajudicial, todo mundo dizia, olha, não, a gente não pode, a gente tem que romper o contrato. Não, quais são as consequências do rompimento de um contrato, né?
que está sendo desenvolvido no âmbito de uma licitação que foi levada a efeito, está sendo feita uma construção, um projeto, seja lá o que for, e você vai romper por uma questão de uma dificuldade, uma crise econômica financeira. Quais são as consequências que isso pode gerar? Né? Então, eu sempre pensei muito nesse sentido, graças a Deus, muitas coisas eu consegui levar a efeito lá na Procuradoria, que a gente tinha grupos de trabalho, exatamente para ter essa sensibilidade maior, e isso foi sendo, aos poucos também, né, levado em consideração. Então, todos esses elementos precisam ser pensados. Eu coloquei também num determinado ponto aqui a questão da responsabilidade social das empresas, né? Na verdade, quando a gente fala de responsabilidade social, né, parece que fica assim muito localizada numa questão eminentemente voltada para a sociedade. Mas a responsabilidade social ela tem outros componentes. Na verdade, se a gente puder hoje, né, mencionar isso, as grandes empresas, as empresas que são listadas em B3, né, elas têm uma responsabilidade social específica, né? Todos os critérios para que elas estejam presentes em B3, todos os critérios de natureza ambiental, social, de compliance, todos os elementos da boa governança, todos esses elementos são de responsabilidade social. Então, houve uma transcendência, graças a Deus, né, de uma doutrina de shareholders, onde havia simplesmente uma preocupação com o lucro, né, a ser distribuído aos acionistas e, obviamente, né, compartilhado como bônus, né, aos administradores das empresas, e hoje em dia você tem a percepção, né, de que nós transcendemos daquele tipo de regime para um outro tipo de regime, que é dos stakeholders. E aí a gente tem a Lei 11.101 de 2005, que não nos deixa, né, mentir a partir dos princípios do artigo 47. Então, a gente consegue perceber que a sociedade evoluiu, né? Mas ela já estava evoluindo desde muito antes, né? Se a gente for olhar para a função social da empresa, lá na Lei 640476, também está presente. Se a gente for olhar para a Constituição de 88, também está presente. Então, tudo isso foi como se fosse, assim, uma evolução e como se fosse um rito de passagem para que todas essas engrenagens elas fossem hoje, né, na atualidade, trabalhadas da forma como elas precisam ser trabalhadas. Então, a gente, em todos esses momentos, em todas essas situações, a gente tem como pano de fundo o direito econômico. É lógico que, né, existe uma relação, e eu sempre falo, né, que existe um tripé. Que tripé é esse, né? Sociedade, mercado e empresa. Você não pode, hoje em dia, pensar que, não, eu vou trabalhar com direito, eu não quero nem saber de nada disso. Eu preciso saber, eu preciso ter noção do que seria isso. E o que essas políticas públicas fazem, né? A gente tem uma série de políticas públicas que fomentam a economia, que fomentam determinados mercados, né? Eu não estou ainda falando de concorrência, não estou ainda falando de regulação. Eu estou falando, sim, fomento como uma modalidade, como dizia o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, né? Uma das modalidades, né, da intervenção do Estado na economia é o fomento. Exatamente para quê? Para fazer com que as atividades elas, né, se desenvolvam. Então, se num primeiro momento eu tenho, né, uma atividade econômica que é importante para o Estado ser desenvolvida, é importante para a sociedade, né, levando em consideração que o interesse público, né, prepondera nessa relação, o Estado ele deve fomentar, ele deve criar algum tipo de sistemática, de incentivo para que aquelas atividades ou aquela atividade específica ela seja desempenhada, desenvolvida, né? Da mesma forma que também faz parte dessa intervenção do Estado na economia a ideia de planejamento. Né? O que é o planejamento estratégico? É exatamente isso, né? Você planejar quais são os seus próximos passos, você planejar
como as coisas vão acontecer, como as coisas vão se desenvolver, né? Dentro de uma empresa, dentro de um player qualquer, de um agente econômico, né? Então, o planejamento também ele tem um viés público e tem um viés privado. Ninguém trabalha sem planejamento. Nós não trabalhamos sem planejamento. O que a gente quer da vida? Né? O que a gente almeja? O que a gente, para chegar lá, vai precisar fazer? Né? As pessoas que estão aqui estão querendo o quê? Se qualificar, conhecer. Por quê? Isso faz parte de um planejamento estratégico. Né? O que eu quero para mim? Né? Que área que eu quero atuar? Por que eu preciso me qualificar? Por que eu preciso me capacitar? Então, são perguntas que o indivíduo faz, que uma empresa faz e que o próprio Estado faz. Né? Lógico que ele não está agindo em benefício próprio, ele está agindo, né, para toda a sociedade. Então, políticas públicas são desenvolvidas exatamente para fazer com que a sociedade possa se desenvolver. E o que mais o Estado ele pode querer? Né? Que a sociedade onde ele, né, se circunscreve se desenvolva economicamente, cresça, né, prospere. O que a gente mais quer na vida é prosperar, individualmente, coletivamente ou mesmo o próprio Estado. E as empresas não querem outra coisa. De toda sorte, né, essa relação entre direito, economia e políticas públicas, ela funciona dentro de uma grande engrenagem, né? E essa grande engrenagem faz com que a gente pague impostos, né? Sejam recolhidos esses impostos para criar benefícios para que a sociedade, de uma forma geral, né, possa ter aquilo que seria, entre muitas aspas de ambos os lados, o compromisso do Estado com todos nós. Mas não dá para fazer isso sem levar em consideração os aspectos econômicos, tributários, enfim, todo esse emaranhado. Agora, quando a gente vai falar um pouco sobre negociações empresariais, a gente vai ter uma outra questão que eu considero como sendo muito importante e não dá para a gente dissociar, né? Na atualidade, né, a gente sabe que a sociedade como um todo ela está passando por enormes desafios. Nós estamos sendo desafiados dioturnamente, e os agentes econômicos também. Né? Como permanecer no mercado? Como crescer no mercado tão desafiador? E agora mais ainda, né, com um contexto internacional tão complexo, né, e tão doloroso ao mesmo tempo. Né? Mas a gente sabe que toda crise gera oportunidade. A gente aprendeu muito bem essa lição na época da pandemia, né? Em que foram desenvolvidas plataformas de marketplace, empresas que estavam numa situação normal, né? De repente viraram, né? Marketplace da vida, uma Magalu da vida, né? Que virou marketplace, americanas, né? Apesar das dificuldades atuais, né? Mas que também se posicionou, né, muito bem, atendendo a um aspecto, inclusive, social, porque como é que um pequeno, né, empreendedor iria vender? Né? Então, todos esses desafios, eles são muito bons, né, porque a gente cresce com os desafios. Né? E hoje em dia, mais ainda, né, e a gente sabe que antigas soluções não dão mais conta de solucionar absolutamente nada. Então, as empresas, elas, hoje em dia, mais ainda, e aí agora chegando no ponto do direito econômico, né, aquele mais tradicional, né, as empresas se aliam. Né? Então, já dizia Conter Comparato, né, que uma empresa sozinha, isolada, ela tem muitas dificuldades de permanecer no mercado e crescer nesse mesmo mercado. Quando a gente percebe que se as empresas fizerem algum tipo de incorporação, de fusão, né, elas podem, né, entrar nesse mercado de uma outra forma, elas podem mudar o seu patamar. Né? Eu sempre coloco como sendo assim, uma grande pirâmide. Né? Então, aqui estão os agentes econômicos. Na base da pirâmide, a gente tem os agentes econômicos menores.
E conforme você vai subindo, né, é mais difícil você galgar. Então, quando as empresas elas estão passando por algum tipo de dificuldade, ou então elas sabem que uma outra tem uma habilidade que elas não têm, e a outra enxerga nelas alguma coisa que precisa, e elas conseguem, né, fazer uma reorganização societária, né, o que a gente consegue perceber? Elas mudam de patamar, elas sobem nesse patamar, nessa grande pirâmide, né? E conforme elas sobem, elas mudam as suas perspectivas. O panorama, o cenário é outro, os desafios também são outros, né? Então, reforçar marcas, a gente tem visto que hoje em dia, algo bastante, vamos dizer assim, bastante produtivo, né? Para dizer uma palavra bem simples, bastante produtivo para as empresas. Por quê? Porque elas vão conseguir alcançar outros níveis de consumidores, enfim, de mercados, né? Uma empresa não nasce para ficar naquele mercado a vida inteira. Ela nasce exatamente para alcançar, né, outros olhares, outros lugares, outros panoramas e, obviamente, novas condições. Aí a gente começa a falar do direito econômico propriamente dito, né? E aqui eu faço, no módulo 2, tem um item, né, de uma aula que eu trabalho, uma análise de fusões e aquisições na prática advocatícia, que eu acho que é muito importante, né? O advogado ele não pode estar dissociado de qualquer tipo de reorganização. Ele não é simplesmente para fazer o contrato. Ah, não, olha só, o contrato vai ser assim, assado. Não. Quais são os outros contratos que precisam decorrer dali, né? O memorando, eu até coloco isso, né? Coloco uma série de contratos em nível de fusões e incorporações, né? Um checklist com também, né, o conteúdo, né, de um contrato que seria um memorando que é prévio, né, à fusão e à incorporação, ou à cisão, ou outra forma de contrato associativo. E aí, né, eu coloco o memorando, né, o MOA, né, Memo of Understanding. Então, ali você pode colocar, sempre vai colocar, né, cláusula de confidencialidade, porque se o negócio não for adiante, se as empresas não se fusionarem, uma não foi incorporada pela outra, aqueles segredos, que hoje em dia a gente não tem mais segredo, né? Infelizmente, os segredos já, né, estão todos revelados, aquilo ali vai ser mantido, né? Então, a confidencialidade também faz parte desse negócio, né? Fora todos os procedimentos que a gente precisa ter. Então, eu falo um pouco sobre grupo econômico, de fato, de direito, e quais são as vantagens de um e outro, né, para efeito de agregação de valor diante dos mercados, agregação de elementos de portfólios diferentes e que podem ser desempenhados dentro de uma cadeia produtiva vertical ou horizontal, em que mercado for. Falo um pouco também, né, sobre a questão da construção econômica através do tempo, a intervenção do Estado na economia, que eu já comecei a falar um pouquinho aqui, né, mas todas as modalidades, né, que são importantes, e análise prática de contrato na área do direito econômico. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente lida com o contrato o tempo inteiro, né? A gente precisa do contrato e os clientes precisam que nós estejamos, né, diante de situações em que a gente possa fazer previsões que são possíveis e gatilhos para situações que não foram percebidas no momento, mas que precisam ser identificadas e de certa forma, dada algum tipo de solução, né, mesmo que não descritivamente no contrato. Isso é muito importante, porque isso evita, né, que, enfim, participantes de um contrato já comecem com problemas. Eu faço um rol, né, de situações em que
como é que você alcança, como você identifica e qual é o tipo de postura que se tem, né, numa hora que você tem essa perspectiva de fusões e de incorporações, né? Qual é o parceiro ideal? Qual é o outro agente econômico ideal? Isso não existe, né? Você tem que se adequar, você tem que negociar, você tem que, de certa forma, ter um olhar menos, vamos dizer assim, arrogante, né? Eu vejo que muitas vezes acontece isso, que as empresas, quando chegam para conversar, cada uma se sente melhor do que a outra e subestima, né, o futuro parceiro. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso que eles precisam de advogados, porque nós temos o afastamento necessário, né, para poder pensar o negócio de uma maneira mais imparcial. Então, isso faz com que, né, a gente possa pensar de uma forma mais fria, identificando fragilidades de um negócio e, lógico, com gestão de risco, né? E com todos aqueles elementos que são importantíssimos para que um contrato efetivamente se estabeleça. É claro que, quando a gente fala de empresas de menor porte, empresas de médio porte, que se reúnem através de uma fusão, de uma incorporação, artigo 88, artigo 90, que a gente chama hoje em dia, né, de lei antitruste. Então, você tem todas as formas ali, mas que precisam, né, quando chega num patamar de um determinado valor, que hoje em dia a gente tem não mais percentual, né, não é mais o market share, né, que a gente trabalha. Hoje em dia, essa lei ela trouxe uma outra perspectiva, de faturamento, né? Então, esse faturamento, quando ele chega num determinado patamar, no ano anterior ao tipo de reorganização, tanto de uma quanto da outra empresa, né? Normalmente a gente fala de duas, porque duas já são difíceis, né, de a gente conseguir moldar. Imagina se você for pensar, mais do que duas, vai ser uma verdadeira loucura, né? Com todas as idiosincrasias que estão por trás disso, né? Então, quando você bota, né, as duas para conversar e você vai, né, chegar a um determinado denominador comum, e se elas alcançam aquela margem de faturamento no exercício anterior ao que se pretende, a gente vai notar uma coisa, né, que a gente precisa submeter esse processo ao CARE, porque a gente pode chegar numa situação onde haja, né, um excesso de concentração. Então, ato de concentração precisa ser levado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Que, enfim, foi instituído por uma lei de 62, né? Antigamente, antes disso, né? Era uma comissão administrativa de defesa econômica, com os pares eram simplesmente membros do governo, e hoje a gente tem um CAD, onde você tem duas especialidades, vamos dizer assim, né, de formação: advogados, né, e economistas. Advogados que conheçam um pouco de economia, economistas que conheçam um pouco do direito, né, para que você tenha as melhores decisões, né? E essas melhores decisões, obviamente, vão ser pesadas e sopesadas olhando para o panorama social e econômico, né? Então, essa sensibilidade, ela precisa estar presente. Uma outra questão também que eu levanto aqui, né, é que o direito econômico, ele também passa por uma questão de regulação, né? Então, a própria Constituição, ao mesmo tempo que ela vai lá no artigo 170 falar sobre os princípios da ordem econômica, né, e trazer compromissos para que o Estado, através de suas políticas públicas, possa implementar cada um daqueles seus princípios diante de normas a serem elaboradas, né? A gente percebe também que existem outros tipos de mecanismos também de compromisso do próprio Estado. Eu digo para vocês o seguinte: essa Constituição, eu tenho que dizer que eu nutro uma grande, vamos dizer assim, né, uma grande paixão por essa Constituição. Vocês são muito novos, vocês não viveram numa época
em que não se podia falar, não havia democracia, né? Então era uma época muito, muito difícil. Então, quando a gente olha para a Constituição, hoje em dia a gente diz assim, é isso aí mesmo. Não, mas não é isso aí mesmo, né? É uma construção. E foi uma construção muito bem-vinda. Não é perfeita, claro que não. Graças a Deus, o direito está em evolução, a sociedade está em evolução, nós estamos em evolução. É isso. Mas, de qualquer maneira, né, existem elementos normativos que podem ser colocados na Constituição, e o são com muita fartura, por meio de emendas constitucionais, que reestruturaram, inclusive, o próprio Estado brasileiro, né? Um desses elementos foi a emenda constitucional número 19, né, que fez toda uma estruturação do Estado e trouxe para o nosso universo as agências reguladoras, né? Então, as agências reguladoras são uma grande novidade para o Brasil naquele momento, né, que nós não tínhamos, mas foi uma obrigação assumida, tanto que as pessoas que integravam inicialmente as agências reguladoras, o salário delas era pago, a bolsa delas era paga pelo PNUD, que era um programa internacional. Então, tudo isso faz parte de um contexto internacional também, para que nós tivéssemos essas agências, né? A nossa Constituição também passou por um elemento importante lá de fora, né? Na medida em que, né, todo o sistema de agências foi criado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na União Europeia, né? E nós aqui acabamos aderindo a esse mesmo sistema exatamente pela falta de forças que o Estado tem de cumprir com toda a sua agenda. A agenda estatal ela é imensa, só que ele precisava privatizar algumas atividades, né, que ele não era bom o suficiente, nem teria que ser, porque ele não foi feito para isso. A livre iniciativa está aí, nós estamos diante de um capitalismo, gostemos ou não do capitalismo, ele está presente na nossa Constituição. Então, eu tenho a livre iniciativa, eu tenho a liberdade, né? No sentido de defesa da concorrência, não é uma liberdade absoluta, por quê? Porque ela está, né, inserida dentro de um contexto legal. Então, eu posso tudo dentro daquilo que a lei coloca, mas eu não posso ultrapassar esses limites. Eu digo que é uma moldura, né? Essa moldura é uma moldura intransponível. A partir, né, dessa moldura, para fora dessa moldura, eu já vou estar praticando algum tipo de ilegalidade, né? Construindo alguma coisa que não é adequada. Muito bem. Então, o direito econômico ele surge diante de todo esse contexto. Então, eu tenho a regulação de um lado, eu tenho a concorrência do outro, e eu tenho ele, né, espraiado para vários, para não dizer todos, né, os ramos do direito. Quando eu falo, por exemplo, no direito empresarial, no direito empresarial, o que a gente tem? A gente tem, na própria lei de recuperação e falência, a gente tem lá no artigo 50, como meio de recuperação, o quê? Fusões, incorporações, cisões, alienação de controle, sociedade de propósito específico. Nós temos uma série de mecanismos, outros contratos associativos, nós temos uma série de mecanismos que são próprios do direito econômico e que estão ali compartilhados, né, com o direito empresarial. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente tem, né, mecanismos que seriam naturalmente, né, do direito econômico que estão espraiados, né, para outros lugares, em outras normas, dando solução, olha que coisa interessante, dando solução, né, para dificuldades, né, obviamente, crises econômicas e financeiras das empresas. Então, possibilitando o soerguimento dessas empresas, né? Então, olha que contexto, né? Plurifacetado, multifacetado que a gente vive, né? E todo esse contexto que a gente vê aqui, ele, né, tem como pano de fundo, né, o direito econômico. Eu sou completamente suspeita, né, para falar do direito econômico, porque na época que eu fui fazer o doutorado, né, eu posso cometer aqui, né, essa indiscrição a meu respeito. Na época que eu fui fazer o doutorado, eu queria muito, né,
exatamente trabalhar o direito econômico. E era muito difícil. Não tinha no Rio de Janeiro nenhuma universidade que tivesse esse tema, né? Então, eu teria que ir para Santa Catarina, né? E depois teve também, né? Abriu em São Paulo, né? Mas, assim, aí para mim ia ficar muito difícil, porque eu não tinha como. A procuradoria e dando aula, enfim, ficava muito complicado. Então, quando abriu na Gama Filho, né? Eu fui uma das primeiras, se não fui a primeira, a integrar, né, o curso de Direito Econômico no doutorado, né, uma das primeiras. E sempre quis muito isso, exatamente em função dessa compatibilização, né, de compromisso entre o Estado, né, a sociedade e as empresas. Então, esse tripé, ele é fundamental, né, sabendo que não é possível que a gente tenha um capitalismo que seja um capitalismo frio, dissociado, né, do aspecto social, né, que deve preponderar, né, e o papel do Estado é fundamental. Agora, voltando para a nossa Constituição, quando a gente fala na Constituição Econômica, né, a partir do artigo 170, que tem inspiração lá na Constituição de Weimar, de 1919, mas que houve uma ruptura no Brasil em função, né, de diversos regimes que acabaram, né, sendo instituídos no país, e que retornou, né, em 88, né, como uma sistemática, né, também a Constituição Mexicana de 17, enfim, tem uma série de outros elementos históricos aqui que no momento não vem ao caso, né, mas, de qualquer maneira, a gente percebe que a nossa Constituição ela tem um viés social forte, não é só econômico, né? É lógico que é econômico, mas é um viés social muito forte. Então, eu me lembro que eu fui professora de Direito Constitucional exatamente quando a Constituição ela foi promulgada. Olha que desafio, né? Olhar para aquela Constituição e dizer assim, meu Deus do céu, mudou tudo, que coisa linda, né? Maravilhoso você olhar, né? E ver que, meu Deus, e o que faz sentido isso aqui com aquele mundo que a gente vivia? E não mudou, as coisas não mudaram completamente, mas precisam mudar, então vamos fazer essas mudanças, né? Só que, assim, havia muita promessa social e pouca forma de conseguir consolidar, né, esse compromisso social, né? Então, era uma arrecadação que não dava conta de tudo aquilo que era promessa em nível constitucional, né, em nível de cumprir, né, com aquela agenda. Então, uma coisa não batia com a outra. Daí, a grande necessidade que a gente tem de reformar de vez em quando. Então, as emendas constitucionais vão servir exatamente para isso. E a quantidade de leis, né, eu não mencionei aqui, mas é importante que a gente tenha em mente que muitas coisas foram alteradas também e que fazem parte, né, desse direito econômico, como também a Lei de Liberdade Econômica, a Lei de Melhoria do Ambiente de Negócios, né, que fez com que o Brasil subisse, né, nesse ranking, né, do Doing Business, né, que foi exatamente na época da pandemia, né? Quer dizer, em 2021, né? Então, a gente teve antes a Lei de Liberdade Econômica, que instituiu uma série de facilidades para as empresas que vão buscar nos escritórios, né? Também um amparo para tentar entender, né, todo esse emaranhado. A gente vive diante de muito risco. As empresas estão diante de todos esses riscos, né? E o advogado, ele é fundamental, Ontem, eu dei uma palestra lá no IBMEC, né, sobre as startups. A gente tem lá o Hub, né? Então, eu estava falando sobre as startups e tudo mais, né? Então, a gente comentando, né, que as startups, elas são uma grande novidade, mas uma grande novidade que precisa ser complementada, né? Porque tem muita coisa ainda por trás disso que precisa ser trabalhado, né? Então, eu falava sobre os tipos societários, né, adequados, e aí a gente vê que, olha quanta mudança veio, mas cadê, né, a recepção lá pela própria CVM, que
está, né, completamente soterrada com todas essas coisas que estão acontecendo, né, de empresas com problemas mais sérios, né? Enfim, não vou nem mencionar isso aqui, porque fica para a nossa palestra de amanhã, né, Guilherme? Sobre a reestruturação e as grandes recuperações judiciais, né? Então, assim, e aí eu falava sobre isso, dizia, nossa, a gente precisa de uma SA simplificada, né? E está lá previsto, mas infelizmente ainda não foi possível, né, ser efetivada, né? Então fica todo mundo ali muito na sociedade limitada. Então todos esses elementos que eu estou colocando para vocês aqui, né, carecem do advogado. E a gente comentava, né, e aí é um hub, né, então várias pessoas interessadas em entender aquilo dali. E aí as pessoas diziam assim, mas é muita coisa, a gente não entende. E quanto é que a gente gasta com o advogado? Né? Aí eu tive que falar, ninguém gasta com advogado. Você investe, você está investindo. Porque ali na frente, a quantidade de problema que você pode ter quando você não pensa antes, quando você não faz todos os gatilhos necessários, quando você não faz os acordos amarrados, isso quem sabe fazer? Advogado. Então, o sistema de consultoria, ele é muito melhor, né, o preventivo, do que aquele que vem depois. Né? Porque depois, aí você vai deixar o seu problema, que poderia não existir, nas mãos de alguém que você não vai controlar de forma alguma, que é o próprio judiciário. Olha que situação difícil que você se coloca. Né? Então, assim, não é gastar dinheiro, é investir. Consultoria é investimento. No dia que as pessoas entenderem isso, olha, o judiciário ele vai ser desafogado. É lógico, né, que o advogado também vive, né, exatamente desses problemas. Lógico, quando os problemas já eclodiram. Mas, né, se a gente puder evitar, né, e compatibilizar tudo isso, vai ser muito mais interessante para todo mundo. Né? Então, eu também gosto de ressaltar, né, que na prática da advocacia não é simplesmente o contencioso, né, que é uma boa parte. Lógico que o contencioso é uma boa parte, o contencioso judicial e administrativo, com certeza, né? Mas não é só isso. A gente tem uma forte parcela, né, dessa outra parte que seria prévia. Portanto, a consultoria como sendo um elemento muito importante e que nos dá também, né, a melhor condição. Por quê? Porque você vai ter tempo de pensar antes do problema aparecer. Você vai ter que pensar antes e criar, né, elementos, como eu coloquei aqui, né, numa das aulas, né, colocar elementos de gatilho para evitar problemas. Problemas futuros que vão acabar no colo do judiciário. E você não vai controlar, você não vai saber para onde aquilo dali vai, porque, né, você tem uma outra parte lá do outro lado, e você tem um juiz que está lá, né, decidindo a sua causa e mais milhares de outras causas. Ele não está envolvido emocionalmente com nada que você está colocando ali, ele não vai, né, infelizmente, né, ter a maior sensibilidade possível para analisar o seu caso. Agora, quando você tem uma boa consultoria, mesmo que vá para o judiciário, você vai ter todos os anteparos ali, previamente descritos. E aquilo que não está descrito, eu repito, né? Há modalidades de gatilhos que podem ser inseridas em determinados documentos de acordo que vão fazer com que a diferença se faça, né? Eu preciso de financiamento, vamos fazer uma sociedade em conta de participação, olha que coisa interessante, mas você tem que saber o que você vai colocar lá dentro, qual é o tipo de ajuste que você vai colocar. Né? Então, todos os elementos são fundamentais. Eu quero ressaltar ainda, né, que quando a gente fala, né, do direito econômico, a gente tem que ter em mente o seguinte, que existe uma escassez de recursos e uma necessidade de alocação eficiente desses recursos. Né? Toda vez que a gente fala economia lida com o quê? Com escassez. Tá? Não tem para todo mundo. Tá? Então, se não tem para todo mundo, é escasso.
né? E como é que eu vou mais eficientemente alocar esses meus recursos? De que forma eu vou fazer isso, né? Então, esse é um dos objetos, né, dos objetos principais que o direito econômico ele lida, né? É a alocação eficiente de recursos. O que seria isso? A própria Constituição, né, foi inserido como sendo um princípio, o princípio da eficiência, né, lá na Constituição. Não é contemporâneo, né, da promulgação da Carta, mas foi inserido no sistema, né, dos princípios lógicos da administração pública, né, o princípio da eficiência. Então, essa eficiência, essa alocação eficiente, né, de recursos, ela faz toda a diferença, né? Na hora que a gente pensa, né, em um recurso, uma prestação de serviço, que hoje, né, a imensa maioria das prestações de serviço não estão mais no colo do próprio Estado. Por quê? Porque não era para estar. O Estado ele não tem que ser essa pessoa, ele não tem que ser esse empresário. Ele tem que atuar sempre, né, nos segmentos em que não existe ninguém que queira atuar, né? E que ele pode e deve fazê-lo em função de uma responsabilidade com a sociedade, com o público. Mas ele não pode, né, ficar o tempo todo, né, atuando como empresário. A gente não quer um Estado empresário. Ninguém quer um Estado empresário, né? Por que existe, né, o próprio mercado, né? E, afinal de contas, né, eu costumo dizer uma outra coisa também, que o elemento mais importante de uma sociedade, de uma nação, na verdade, né? O elemento mais importante de uma nação é a empresa. Porque a empresa, né, o que ela faz, na verdade, né? Estão colocando uma mensagem aqui para mim. Desculpa, eu acabei lendo ali, tá? A empresa, ela fornece postos de trabalho, ela arrecada para o Estado. Olha os stakeholders aí, né? Ela tem relações, né, com outras empresas, com fornecedores, ela tem relação com o consumidor, ela tem relação com outros elementos do próprio Estado, então não é só a União, o Estado, o município, a depender, né, de que tipo de atividade ela tem, a prestação de serviço ou fornecimento de produtos para serem vendidos no mercado. Olha quantas situações que a gente tem aqui. Então, a empresa, ela é o elemento mais importante da sociedade. É ela que vai, né, fazer com que a sociedade efetivamente possa se movimentar, possa, de alguma maneira, crescer, se desenvolver, né, prosperar. Né? Quando é que a gente, eu faço uma analogia também, né? Quando é que a gente diz que uma empresa é viável, né? Então, quando a gente fala, né, de viabilidade econômica e financeira, isso é uma avaliação econômica. O que é a viabilidade econômico-financeira? Né? O que seria isso? Né? A viabilidade econômico-financeira não é só, né, você ter recursos no momento presente. Né? A viabilidade econômico-financeira é a previsão de que existem elementos que vão fazer com que haja outras relações que vão fazer com que aquela empresa ela consiga estar no mercado, permanecer no mercado e ainda por cima, né, agregar valor e crescer, né, prosperar. Então, aquela linha, né, da prosperidade, né, exatamente alcançada assim. Agora, ela sozinha muitas vezes não consegue fazer. Então, ela se agrega a outras. Ou então, quando ela passa por uma crise econômico-financeira, ela tem que se desfazer de outras tantas, né, que seria a reestruturação de ativos. Ou seja, se desfazer de empresas que fazem parte desse grupo, né, e aí começar a enxugar custo. Enxugar custo e você ter um resultado positivo não é crescimento. Definitivamente não é crescimento. É uma forma que você tem de garantir a sua permanência no mercado. Né? Até pode ser, não, mas olha só, mas o meu balanço, meu demonstrativo econômico e tal, tudo isso melhorou muito. Melhorou porque você enxugou. Cortar na carne, às vezes é importante, mas não pode ser a melhor solução. Né? Assim como o Estado, né? Como é que ele vai fazer com que, né, as suas atividades sejam cumpridas, né, para com a sociedade? Aumenta
né, os tributos. Isso é solução? Claro que não. Isso não é solução. Qualquer um, né, aumenta os tributos, você vai ser eficiente. Isso não é eficiência, isso não é alocação eficiente de recursos. Isso não é. Nem será no sentido da iniciativa privada e muito menos, né, no sentido do dever, né, que o Estado tem para com a sociedade. Eu não sei se a gente vai ter alguma oportunidade das pessoas falarem, porque eu já vi ali que tem pessoas falando, mas eu não consegui ver direito. A gente tem isso ou não? A senhora pode responder o Alberto. Eu estava até Ah, respondendo ele, dizendo. você estava? Então tá bom. Não, não, Então, eu estava dizendo que o direito econômico engloba, por exemplo, o direito empresarial, que pode ter ficado um pouco abstrato, e por isso ele falou, é difícil se inserir, mas na verdade não é, porque não é. o direito econômico engloba o direito empresarial, concorrencial, e o direito empresarial emprega muita gente, né? Com certeza. Não, e também, né, se a gente for fazer um mapa disso tudo, né, o direito econômico, ele não está, né, adstrito àquela subdivisão, né, o direito público aqui, o direito privado ali. Não, ele passa tanto pelo público quanto pelo privado. Então, a gente pode dizer que as regras de direito consumidor também estão inseridas no direito econômico? Certamente. Certamente, porque o pano de fundo da defesa da concorrência e da própria regulação, né? O pano de fundo, o que é? É o próprio direito econômico, que está ali, né, o tempo inteiro, mas é o consumidor. Por que você tem uma defesa da concorrência? Exatamente para você poder propiciar ao consumidor que ele tenha escolhas. Quem viveu uma época inflacionária, né, como eu, né, sou bem mais antiga que vocês, né, a gente tinha uma inflação que era altíssima. Né? A gente está vendo hoje o que está acontecendo ali na Argentina. Né? Então, as pessoas entram no supermercado, o produto que você vai comprar está com preço. Você sai, já mudou 2 vezes o preço, né? E você vai entrar, aí você faz investimento. Qual é o investimento que você faz? Você compra, né? Você vai ao supermercado. Olha que coisa interessante. Que investimento é esse, gente? Mas é isso. Né? Então, as pessoas que já passaram por essa situação sabem, né, como isso acontece, como isso é nefasto. É complicado você não ter alternativas de consumo. Né? Então, é isso mesmo. Ele está falando aqui o Maurício está falando sobre os contratos, né, de licitações. Com certeza, eu fui chefe de licitação, né, procuradora-chefe de licitação na Procuradoria, eu sei quais eram os enormes emaranhados de problemas que estavam lá presentes, e que para mim era muito mais fácil de olhar, como, por exemplo, um colega meu que não tinha essa percepção, né, do direito econômico. E aí ficava muito mais fácil. Eu olhava para aquilo dali e dizia, olha só, isso aqui a gente consegue fazer assim, dessa maneira, assim, 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 assim. A lei está ali e a gente vai cumprir exatamente o que a lei diz com esses princípios aqui, que são princípios próprios do direito econômico e que estão na própria Constituição. Então, a vida facilita muito. Quando você conhece, quando você você abre a cabeça para entender o que é esse direito econômico, a vida do advogado facilita. Facilita porque ele vai ter mecanismos, né? Eu não consigo ver o restante da pergunta do Maurício. Eu vou ler. Tá. Vou ler aqui. Maurício, gostaria que a professora emitisse algum comentário sobre a atuação do CAD frente à concentração bancária. Querido, temos muito para falar. Nossa Senhora! Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que retroceder lá a 2008, né? O que aconteceu em 2008, 2009? A crise financeira americana, né? Então, o que houve, né, aqui no Brasil? No mundo inteiro, né? A gente aqui passou mais ou menos desapercebido pela questão da crise financeira americana. Só que, por quê? Né? Porque o mecanismo que se usou foi exatamente a questão tributária, né, de linha branca e, né, linha branca, que eu quero dizer, né, produtos de linha branca, geladeira, fogão, máquina de lavar e tudo mais. Então, ficou com a alíquota 0, né, de IPI. A mesma coisa aconteceu com os carros. Tá? Com isso, o que você fez? Você propiciou o quê? O consumo. E jogou
dinheiro no mercado, né? Essa foi uma perspectiva que o Estado fez. Muito bem. Então, aqui a gente passou como se fosse uma simples marola. Tá bom. Aí, o que aconteceu? No mundo inteiro, não só empresas, mas bancos e até mesmo seguradora, olha que coisa séria, né? Quebraram, não só nos Estados Unidos, mas também na União Europeia. E aí, o que aconteceu? Bancos menores estavam mais sujeitos a quebrar. O problema do direito bancário é a crise sistêmica. Por quê? Porque quando você começa a quebrar, como existe uma relação interbancária, você vai acabar gerando um castelo de cartas que vai acabar caindo. Então, vai levar todo mundo junto. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje em dia, a gente tem menos problema, por quê? Porque foi no outro mandato que tinha um dos conselheiros, o presidente, não, era o presidente do CAD, né, que também é conselheiro, lógico, né, mas o presidente do CAD está como presidente do CAD, estava naquela ocasião, num mandato anterior, tá? De agora. A gente não vai ter mais esse problema exatamente porque ele tinha acessibilidade do Banco Central, tá? Mas, voltando àquele aspecto. Aí, o que aconteceu? Os bancos chegaram e jogaram a seguinte fala. Olha só, se não deixar fusionar, nós vamos quebrar. É a teoria do Taylor Fund, né? Se não deixar, a gente quebra. Foi a mesma teoria usada pela Perdigão Sadia, né? Se não deixasse a Perdigão incorporar a Sadia, né, ia quebrar. Interessa para alguém? Não, claro que não. Né? E interessa para alguém que haja quebradeira de banco? Também não. Então, os bancos se fusionaram e refusionaram e foram por aí, e todos os bancos menores e os bancos que eram médios, né, e que estavam atravessando algum tipo de problema, também foram incorporados. Então, a gente tem uma altíssima concentração, mas a gente não pode esquecer o seguinte, que mas aí a gente tem pouca opção. Concordo com você. A gente tem pouca opção, nós, consumidores, né? Clientes bancários, não dá para você fugir de banco, né? Nós temos uma alta concentração. Só que, o que acontece? Hoje em dia você tem esses bancos todos, né, na palma da mão, né? Então, são outras modalidades que estão concorrendo com aqueles bancos tradicionais, tá? Então, hoje, né, a gente vê como é que eles estão conseguindo permanecer nesse mercado, fechando agência, demitindo funcionários e tudo mais, exatamente porque existe uma concorrência. Só que não é uma concorrência na modalidade que eles queriam evitar, né? Eles queriam, eu não consigo acabar de ler. O Alberto, ele colocou, tem aquele precedente do STJ Sim. Também que diz que fusões de bancos devem passar pela aprovação do Banco Central. Com certeza, né? Com certeza. Agora, hoje em dia, a gente não tem mais tanta preocupação com isso, porque antigamente, eu me lembro até que eu tive um aluno que fez um trabalho sobre isso, né? Quem é que deve falar sobre fusão e incorporação? O CAD, né, de banco. É o CAD ou é o Banco Central? Lógico que pela especialidade, né, da matéria, é lógico que fusão e incorporação é do CAD, mas pela especialidade da matéria, ou seja, instituição financeira, quem é que fala? Quem é que é o agente interventor? Quem é que pode intervir e liquidar instituição financeira? É o Banco Central. Então, é ele que tem que falar, inclusive em fusão e incorporação de instituição financeira. Eu dava essa matéria, né? Eu tenho muita sorte, né? Eu dei essa matéria, uma das edições dessa matéria de direito bancário, eu dei exatamente no final de 2008. E era uma alegria, entre muitas aspas de ambos os lados, lógico que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, tá, gente? Porque tinha matéria sobre tudo aquilo que eu estava dizendo em sala de aula. Então, eu me sentia, assim, reconfortada. Por quê? Porque era exatamente aquilo que eu estava dizendo e que poderia acontecer, e que no dia seguinte eles vinham com a matéria para mim. Professora, olha só, o que a senhora tinha dito que ia acontecer, aconteceu, o banco tal, assim, isso, aquilo outro. Beleza, né? É previsível. E a gente teve agora, e ainda não está resolvido em nível internacional, né? Credit Suisse, né, que foi UBS e tudo mais, a gente sabe que a gente tem uma crise bancária rondando, tá? Então, vamos aguardar para ver o que acontece. A gente respondeu? Respondeu, né?
Respondido. Ah, tá. Bom, eu fico aqui à disposição, tá? Professora Carla Marshall, gostaria de dizer que a sua palestra foi enriquecedora. Temos aqui um colega Maurício Nobre, membro da Septim, colocou muito obrigado. Só gostaria de deixar um comentário, além de tudo que foi mensurado, né, sobre o direito econômico, sobre o aspecto agora do concorrencial. Eu só não acredito, porque a conta não fecha, que a senhora foi professora quando a Constituição estava sendo elaborada, promulgada. Não tem idade para isso, professora, né? Ah, muito obrigada. Você é muito gentil, tá, Guilherme? Mas sim, com certeza. Eu já era professora nessa época. Obrigada pelo comentário. Mais alguém tem aqui o Alisson falou Ivan ótima também. aula. É, nós temos mais alguma pergunta, algum comentário? Boa noite. Eu gostaria de falar assim, por exemplo, sobre a questão do direito ambiental, né, que é algo muito importante, tá? E assim algo que eu não vi comentando, e algo bem Uhum. complexo, e um nicho muito interessante, só que requer muito estudo, né? E porque esses contratos são completamente diferentes do que a gente vive, né? Principalmente quem está iniciando. É legal. Sim, com certeza. Maurício, obrigada pelo comentário. Na verdade, assim, aí também a gente vai ter uma outra coisa, né? É o direito ambiental econômico. Tá? Então, o direito ambiental econômico também está nessa conta do econômico, né? É lógico, né? E quando a gente fala, né? Quando eu falei da questão de ESG, né? A questão da sustentabilidade, isso é fundamental, né? É fundamental até porque a gente teve agora, né? No dia 1º de agosto desse ano, houve a sexta edição, a publicação da sexta edição do Código de Melhores Práticas, né? De governança do IBGC, e que trouxe a sustentabilidade, né, para o rol de princípios. Então, ele foi alçado, né, o princípio da sustentabilidade foi alçado, né, para um contexto fundamental para as empresas, né? E hoje em dia a gente sabe que para que haja investimento em termos de fundos, né, em nível internacional, os fundos ESG, né, as empresas elas têm que ter um compromisso ambiental. Maurício, eu tenho uma preocupação enorme com o direito ambiental. Maurício, a minha tese de pós-doutorado foi sobre o mercado de crédito de carbono. Tá? Então, a regulação do mercado de crédito de carbono. Eu tenho uma preocupação enormíssima com o direito ambiental e sei das especificidades que ele gera. Né? A questão do licenciamento ambiental para absolutamente tudo, a questão da gestão de risco que a gente tem, que as empresas têm, não só empresas de petróleo, mas as empresas de uma forma geral. E hoje em dia a gente tem um compromisso net zero. Então, não tem jeito, a gente não tem como fugir disso. Né? É um ambiente em que, né, para você conseguir, que as empresas prosperem, né, elas têm que ter esse tipo de compromisso. É um compromisso fundamental, mas não pode ser simplesmente um compromisso de cartilha de compliance, tem que ser efetivo. Né? E isso é que é o complicado, né, das empresas fazerem. Perfeito. É, o Alberto ele ainda colocou aqui, muito bom, professora. Gosto muito do direito econômico. Peraí, que subiu aqui. Peraí. Especialmente o direito da concorrência. Ainda complementou, ainda trouxe mais um questionamento aqui para a professora. Estamos explorando o conhecimento da professora. Tá ótimo. Professora, em âmbito de programas de pós-graduação, estrito ou lato sensu, que opções se encontram no estado do Rio? E talvez o Alberto seja nosso conterrâneo aqui no Rio de Janeiro. Pois que coisa boa, né? Eu Então, a sou gente conterrâneo, sim, sou de Ah, Niterói. Uhum. Ih, que bom! Então, olha só, tem uma opção aí, tá? Eu fiz o pós-doutorado lá na UF, tá? Então, tem direito, o pós-doutorado PPGD, é PPGDIN, né, que a gente chama, né? Então, direito, instituições e negócios. Então, na parte de negócios, eu entrei com o mercado de crédito de carbono. Então, o direito econômico ali, presente, tá? Presente e operante. Não é só lá que tem, não, tá? Eu estou te falando porque isso eu sei mais proximamente, que eu acabei agora o pós-doutorado. Mas tem também, eu não sei, Guilherme, na UNESA tem também direito econômico?
Então, na Estácio de Sá, nós temos mestrado e doutorado em Direito Público, e dentro do direito, ou seja, o diploma sai como Direito Público, e temos duas linhas de pesquisa, acesso à justiça e novos direitos fundamentais e novos direitos. Entretanto, teve uma professora que nós conhecemos, que é a professora Verônica Lagassi, que ela fez lá na Estácio, e ela puxou para a área empresarial. Então, nada impede, né, de fazer um mestrado em direito público e ter mais uma pegada de direito econômico. Alguém mais gostaria de falar? Ou então calem-se para sempre. Brincadeira, porque a professora ainda tem sempre é bastante solícita. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Não? Bom, eu gostaria então de chegarmos aqui. Alberto agradeceu, obrigado. Gostaria então de, em nome da Septim, agradecer novamente a oportunidade, o trabalho aqui da professora Carla. Na realidade, nós aqui ganhamos com a presença dela nas nossas aulas. Muito obrigado, professora, de coração. Espero que todos tenham aproveitado e aproveitem agora na plataforma, né, que vai entrar a série completa Carla Marshall de Direito Econômico na nossa plataforma, que tem acesso agora, além do site smartphone, tem acesso também por Smart TV, que eu fiquei sabendo. Então, chegamos aqui à parte final. A senhora gostaria de tecer mais algumas palavras? Não, olha só, eu só tenho a agradecer, né? E espero de alguma forma também ter contribuído, né? Enfim, né? No conhecimento, na troca, eu acho que isso aqui é importante, né? Espero que vocês tenham gostado e, né, curtam bastante esse curso, porque foi feito com muito carinho, tá? Me dediquei bastante, eu acho que tem muita coisa ali que ainda pode ser muito desdobrada, né? Mas por isso o curso é uma introdução, os aspectos introdutórios do direito econômico, né? Então tem muita coisa ainda para falar. Pode ser que seja essa a primeira edição de outros tantos que virão por aí, tá certo? Perfeito. Então, muito obrigado, professora. Vamos fazer outros cursos com a professora ano que vem. Eu e a Letícia aqui já estamos trabalhando em muitas coisas que não vou falar para não dar spoiler, mas nessa área empresarial não tem ninguém melhor do que a professora e vamos contar com ela. Muito obrigado a todos os presentes, tá? E continuamos, então, na plataforma e também os canais de comunicação da Septim. Muito obrigado a todos, muito obrigado novamente, professora Carla Marshall.